pessoal! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Advogado, um podcast sergipano que fala sobre advocacia e muito mais. Eu sou Renata Aragão. E eu sou Clarice Ribeiro, advogada, mãe, sócia-gestora da área civil do escritório Eduardo Ribeiro Advocacia e idealizadora da Advogar Oficial, uma oficina de advocacia. E hoje nós trazemos aqui nesse podcast um tema de extrema importância. Em alusão ao Setembro Amarelo, nós vamos falar sobre saúde mental. E estamos recebendo duas pessoas muito importantes para tratar sobre esse tema, que é a doutora Rayane e o psicólogo Pedro Torres, para eles falar um pouquinho sobre essa temática tão importante que é essa questão da saúde mental. A doutora Rayane, ela é médica formada pela UNFTC, com experiências de atuação em unidades básicas de saúde, hospitais, atendimento em home care e saúde. É pós-graduada em psiquiatria pela Sanar Centros e estudante de pós-graduação em neuropediatria pela IBCMED. E o Dr. Pedro Torres, que é psicólogo clínico formado, com experiência em atendimentos individuais voltados para escuta qualificada, vínculo terapêutico e acolhimento psicológico, atuação desde a graduação em contextos ambulatoriais, comunitários e escolares, além de vivência em políticas públicas e assistência social, formação complementar em saúde mental, autismo e políticas públicas. Sejam muito bem-vindos. E esse é um tema de extrema relevância. Para iniciar esse podcast, eu queria que vocês falassem um pouco sobre vocês, sobre como vocês fizeram essa escolha de tratar de saúde mental e por que o Setembro Amarelo é tão importante para vocês. Oi, meninas. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês, falando desse tema tão importante que é o Setembro Amarelo. Falando rapidamente sobre mim, me chamo Rayane Apolônio, sou mãe, sou médica com pós-graduação em psiquiatria. Eu escolhi a área da saúde mental porque, para mim, falar de saúde mental é falar de vida. E hoje em dia, infelizmente, a gente vive muitos problemas psicológicos silenciosos. E está aí o Setembro Amarelo para quebrar esse silêncio e conscientizar as pessoas de que falar sobre saúde mental e pedir ajuda é um ato de coragem e não um sinal de fraqueza, como muitos acham. Primeiramente, agradecer o convite e a oportunidade. Curiosamente, eu sempre gostei muito de psicologia, mas eu comecei cursando Direito, fiz 2 períodos de Direito, que foi quando eu conheci uma matéria chamada Psicologia Jurídica. Aí, a partir dali, eu passei a me interessar mais sobre psicologia e acabei mudando de curso, né? Então, foi uma área que eu busquei não só para me compreender, mas para compreender a saúde humana no contexto mental, né? E Setembro Amarelo, ele sempre lembra algo que a gente tem que lembrar todos os dias, que é a importância da vida, que é a importância de tratar sobre assuntos sobre pessoas que vivem batalhas silenciosas, como a Rayane falou, e assim buscar estender a mão para essas pessoas, né? E trazer esse assunto à tona para que elas possam se conscientizar que elas têm para onde ir, têm para onde correr. Eu já fui o contrário de você. Na verdade, a minha primeira opção foi psicologia, mas eu cursei as 2 faculdades juntas, eu fazia Direito e Psicologia. E no meio do caminho eu acabei, tinha muita greve na Federal, e eu acabei optando pelo Direito, me apaixonei, mas uso muito a psicologia para lidar com meus clientes, né? Então acho que foi muito importante o tempo que eu cursei. Então vamos lá, vamos falar, né? Vamos falar sobre saúde mental. Doutora Rayane, o Setembro Amarelo ele é um convite para falar sobre saúde mental, mas também sobre prevenção. Os números são alarmantes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, são quase 700 mil mortes, são mais de 700 mil mortes no mundo por ano por suicídio. E no Brasil, nós temos cerca de 14 mil mortes por ano em decorrência de suicídio. Significa que a cada 45 minutos morre uma pessoa se suicida no Brasil. Então, do ponto de vista médico, quais são os principais sinais de alerta que nós devemos observar? Então, Clarice, é importante salientar que esses sinais de alarme, eles nem sempre são explícitos, eles são tão claros, né? Por isso a importância da atenção e da observação rigorosa em mudanças de comportamentos, em isolamento social, em uso abusivo de álcool, de drogas, perda de interesse em atividades que antes elas eram prazerosas, alterações no apetite, alterações no sono, por aí vai. E para você, Pedro, como o Rayane falou, muitas vezes não é perceptível esses sinais. Então, como identificar que alguém próximo está passando por um momento difícil? Então, depressão é uma doença muito complexa, né? Porque muitas vezes, como a Rayane falou, as pessoas não percebem porque os sintomas não são tão claros. Às vezes a gente espera que a depressão apresente uma pessoa toda para baixo, uma pessoa triste, que não sai do quarto, que tem esse comportamento mais evasivo, né? Social. Só que
a depressão ela também se esconde atrás de sorrisos. Elas também se esconde atrás de pessoas que têm muita empatia, que gostam de ajudar bastante os outros. Então, o que tem que ser feito é uma investigação a fundo de um psiquiatra, juntamente com um psicólogo, um acompanhamento, para que esse diagnóstico possa ser dado. Porque as psicopatologias, elas conversam muito entre si nos sintomas, né? Então, é necessário que haja essa investigação profunda, né? Mas muitas vezes os familiares próximos não sabem como agir, né? Vê aquele parente se desanimando, sem querer sair, e muitas vezes não sabem como agir ou acolher. E na opinião de vocês, como vocês acham que é a melhor forma de chegar em uma pessoa que esteja com sintomas de depressão? Como é que você acha que um parente pode agir perante eles? Não menosprezando aquele sofrimento, né? Uma escuta acolhedora, uma escuta empática, sem julgamentos. Deixar claro que ele tem alguém ali que ele pode contar. Muitas vezes, um erro dos familiares, muitas vezes é ser muito incisivo, às vezes, se intrometer muito. O paciente ele já está fragilizado ali, né? A pessoa que está com depressão ela está fragilizada. Então, se você não tem um certo tato para se aproximar, óbvio, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa vai ter uma resposta. Algumas pessoas vão precisar de realmente uma intervenção mais incisiva e outras vão. Você pode ali calcular uma estratégia, digamos assim, né? E você acha que existe assim algum grupo que seja mais vulnerável ao suicídio? Sim, quanto mais isolado for o ser humano, socialmente falando, em relação a relacionamentos também, maiores são as chances, né? Existem também fatores sociais, como pobreza, alimentação precária, inúmeros fatores que podem influenciar. Abuso de substâncias, como a Rayane falou, né? Elas se tornam mais vulneráveis à depressão. Só complementando Pedro, pessoas que sofrem de sobrecarga emocional, sofrem de discriminação, sofrem de solidão. Quem são esses grupos mais vulneráveis? Estou falando de adolescentes, estou falando de idosos, estou falando da população LGBTQIA+, estou falando de população indígena e até mesmo de profissionais da saúde. Sim. E, Rayane, a gente percebe que ainda hoje é muito estigmatizado procurar uma ajuda psiquiátrica, até psicológica. Então, como combater esse estigma, incentivar que quem precisa busque ajuda? Então, o estigma, Renata, hoje é a nossa principal barreira, certo? Então, eu acho que é conscientizar as pessoas cada vez mais que, por exemplo, quando você tem um problema, uma hipertensão arterial, você não busca um cuidado com o cardiologista, as pessoas precisam entender que a saúde mental, ela faz parte da saúde integral, entendeu? Então, eu acho que é conscientizar mesmo as pessoas que precisam ter um cuidado especial também para a saúde mental. E quando falamos em tratamento, em casos de prevenção, quais são as melhores formas de ajudar? Com medicamento, com avaliação psicológica, avaliação médica? Qual você acha que é a melhor forma de prevenir? Então, para esse tratamento, ele envolve tanto o acompanhamento psicoterápico, certo? Mudanças na rotina, no estilo de vida, isso eu estou falando de uma alimentação saudável, a prática de atividades físicas constantes, também o uso ou não de medicação. Por isso a importância da avaliação médica, porque o médico vai avaliar se tem necessidade ou não do uso do remédio. Prevenir não é só evitar crises, novas crises, prevenir também é ter qualidade de vida. Você já chegou a atender alguém em crise? Já, várias vezes. Várias vezes, né? Qual é a sua rotina de atendimento hoje em dia? Então, hoje em dia eu atendo em CAPs, né? Em CAPs lá nos municípios aqui de Sergipe, e atendo de forma ambulatorial também. E o que fazer para controlar uma crise? Então, a gente tem várias táticas, né? Táticas de respiração naquele momento, eu tenho medicações SOS, se tiver necessidade de fazer uso naquele momento, conversar, acalmar o paciente, botar num ambiente calmo, e conversando para ele ir acalmando, né? Durante aqueles pensamentos e melhorando. Entendi. Pedro, para você, qual a importância da pessoa ter uma rotina de terapia, de cuidados, mais na parte psicológica? Então, a terapia ela vai auxiliar o paciente a construir novos comportamentos, novos hábitos, né? Por exemplo, como a Rayane falou, alguns casos é necessária a entrada de medicação, mas para que a medicação vai entrar? Por exemplo, se o paciente ele está em baixa emocional, ele está num momento depressivo, o medicamento vai fazer com que a emoção dele, o emocional dele se estabilize para ele poder cultivar novos comportamentos naquele momento ali que ele está com a medicação estabilizada. Isso também serve para outras psicopatologias, né? Ou seja, o que a gente tem que compreender é que a saúde, como o Rayane falou, ela é um todo, ela é interligada, ela vai estar ligada à nossa alimentação, vai estar ligada à nossa atividade física. Se você tem uma vida a qual você
pratica essas coisas, pratica um esporte, pratica uma atividade física, come bem, se alimenta bem, dorme. Se você tiver sintomas depressivos, você já pode cortar essas variáveis aí dentro de um diagnóstico, ou seja, fica mais fácil até de você encontrar um diagnóstico com mais qualidade, né? Digamos assim. Agora eu vou pedir licença para falar um pouquinho pessoalmente de vocês, né? Eu queria saber, para vocês, uma palavra que define saúde mental. Saúde mental. Equilíbrio. Resiliência. E um hábito diário que protege a sua cabeça. Meu hábito diário, todas as vezes, todos os dias que eu acordo, eu não consigo sair da minha casa sem conversar com Deus. Eu converso sobre meu dia a dia, sobre o dia anterior, agradeço sobre o meu dia anterior, peço proteção para o meu dia atual. E um outro hábito que me relaxa mesmo, que é meu conforto, é conviver com minha família, estar com a minha família. Eu acho que o apoio familiar, estar com a família, atividade física, a musculação realmente protege minha cabeça também, né? E é isso, orar. O que motiva vocês nos dias difíceis? Uma frase que motiva vocês nos dias difíceis. A gente sabe que tem dias que são bem difíceis, né? Você vai lidar com pacientes que estão com sintomas bem avançados, e aí a gente acaba absorvendo muita coisa. Então, uma frase que vocês usam nos dias difíceis para motivar vocês. Que aquilo também vai passar. Em algum momento, aquele momento difícil, ele também vai passar. Eu acho que geralmente eu falo, alguém tem que resolver isso aqui, e só pode ser você. E vou em frente. E a maior lição que vocês aprenderam como profissionais, lidando mais diretamente com a questão da saúde mental? Que cada vida importa, né? Que cada pessoa importa e merece cuidado. Acho que a relação com o paciente, né? O paciente sempre está ensinando a gente também. Acho que isso é importante. Um mito sobre saúde mental que vocês acham que precisa ser combatido. Acho que esse Pedro vai até concordar comigo, que é um mito mais falado, que é a questão de falar sobre suicídio. Quem fala sobre suicídio não faz. Sim, Muitas vezes, o falar já é um grito, um pedido de ajuda. Acho que esse é um bom mito mesmo, porque as pessoas ficam muitas vezes também com medo, né? Com receio de falar sobre esse tema, mas é importante a gente falar porque ele cresce no silêncio, né? e se vocês pudessem definir Setembro Amarelo em uma palavra, o que vocês falariam? Vida. Necessário. Eu vou pedir agora a licença de vocês. A gente vai dar um intervalo rapidinho e já já a gente volta. Olá, pessoal. Estamos de volta. Como vocês sabem, nesse episódio nós estamos falando sobre saúde mental. Nós sabemos que a saúde é um direito constitucional. A nossa Constituição Federal prevê que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, e isso inclui a saúde emocional e psicológica. Por isso que as políticas públicas são tão importantes para a prevenção ao suicídio. Eu queria saber de vocês, uma política pública que vocês sugeririam para a prevenção ao suicídio? Eu acho que o governo e os nossos líderes, né, políticos, eles deveriam se preocupar com a especialização dos profissionais em saúde mental e com a individualização também, porque o que falta muito é esse atendimento individual. Muitas vezes o atendimento é muito rápido, as pessoas não conseguem ser atendidas, fica só ali na questão da psiquiatria, do medicamento, eles não têm acompanhamento psicológico. Então, dá uma atenção nessa área, aumentar o número de psicólogos, né, nos programas do governo que promovem saúde. Eu acredito que investir mais, inserir mais a prevenção dentro das escolas. Também. Muito importante mesmo. E no bloco anterior, a gente comentou sobre os grupos mais vulneráveis. E a gente queria saber um pouco quais são os fatores de riscos mais comuns para o suicídio. Então, tem os transtornos mentais que eles não são diagnosticados e, consequentemente, eles não são tratados. É um fator de risco importante. E até mesmo aqueles transtornos mentais que eles são até tratados, porém de uma forma incorreta, sem um acompanhamento regular, tanto psicológico quanto psiquiátrico, ou então fazendo uso irregular das medicações, é um fator de risco importante. E outro fator de risco importante é o luto patológico, doenças crônicas dolorosas, é um outro fator de risco, né? Uso de substâncias. A mistura, né, dos medicamentos com substâncias, muita gente que faz uso de medicamentos acaba misturando com álcool, com outras drogas e acaba tendo essa interação medicamentosa que prejudica o tratamento, né? Vícios também, ludopatia, por exemplo, que é o vício em jogos, é altamente de risco para suicídio, né? Porque a pessoa ali chega a pontos realmente profundos, fundo do poço, né?
e acaba vendo o suicídio como a única saída, né? E um fator de risco importante também é são tentativas prévias de suicídio. É um dos fatores de risco mais importantes. Eu queria saber de vocês. Vocês já perderam algum paciente para o suicídio? Não. Não, até agora não. E como vocês veem a psicologia andando de mãos dadas com a psiquiatria hoje em dia, para uma pessoa que está sofrendo? Então, são dois papéis fundamentais no tratamento de uma pessoa, de um indivíduo. A psiquiatria, como eu falei, ela vai trazer essa questão da medicina, do medicamento, que vai fazer com que a gente tenha a abertura do paciente para poder tratar ele, para poder fazer essas mudanças no hábito dele, né? Porque enquanto enfermo, quando ele está, por exemplo, numa crise, uma pessoa bipolar, por exemplo, está numa crise depressiva ou numa crise de mania, dificilmente a gente vai conseguir tratar ela em uma dessas duas crises. Porque em mania ela vai estar eufórica, num comportamento muito, como é que eu digo, energético. Vai ser difícil a gente conseguir controlar o que ele vai fazer. Em depressão, dificilmente a pessoa vai querer sair da cama. Então, quando ela toma um medicamento e estabiliza esse humor, tem essa capacidade da gente poder tratar ela. Por isso que a psiquiatria é muito importante para a psicologia, assim como a psicologia também é importante para a psiquiatria. Nas minhas consultas, eu costumo explicar aos meus pacientes, primeiro explicar o que é transtorno, né? Porque muita gente chega lá, às vezes, se autodiagnosticando, não fez nenhum acompanhamento ainda psiquiátrico, nenhum acompanhamento médico, e já chega falando que está com depressão, e aí, durante a anamnese, vou fazendo as perguntas, gosto de solicitar exames laboratoriais, porque a questão da saúde laboratorial está relacionada com a nossa saúde mental também, ver hormônios, ver vitaminas, e quando eu diagnostico com algum transtorno, só é transtorno quando traz algum tipo de prejuízo. Por quê? Ter ansiedade todo mundo tem, faz parte da nossa natureza, né? Faz parte do nosso... E da corrida de hoje. Exatamente. Todo mundo tem ansiedade, todo mundo precisa ter ansiedade. É um método de defesa, né? Nosso. E tristeza também, todo mundo sente tristeza. Mas quando que é transtorno? Quando traz algum tipo de prejuízo no seu dia a dia, na sua rotina, nos seus relacionamentos. E quando a gente tem um transtorno que precisa de tratamento, eu explico aos meus pacientes que eu sigo mesmo, eu falo assim, eu sigo 4 linhas de tratamento por ordem de prioridade. Às vezes a gente tem que dar uma balançada ali, mas explicando para eles primeiro, como a gente já falou aqui, já pontuou, uma alimentação saudável, uma atividade física, certo? Outro ponto, acompanhamento psicológico. Estresses, conflitos, ansiedades. No dia a dia a gente vai ter sempre. A gente não tem como controlar ali o nosso meio, mas a gente controla como a gente vai reagir a isso, para que esses conflitos no nosso dia a dia não adoeçam a gente, nem mentalmente falando e nem fisicamente falando. E quem pode ajudar nesse controle? O psicólogo, o acompanhamento psicológico, tá? E por último, quando tem necessidade, uso de medicação. Mas tem pacientes realmente que necessitam iniciar primeiro ali com a medicação, como o Pedro pontuou, para poder ele ter coragem, ele ter O ânimo para sair. Exatamente, para poder fazer as outras coisas, né? Sim. E focando e frisando bem para os pacientes que não é só remédio. Acompanhamento psiquiátrico não é só o uso de medicação. Importante frisar também que o psicólogo e o psiquiatra devem manter contato estreito entre eles para discutir a situação do paciente, porque o psicólogo, ele como o atendimento do psicólogo é semanal, ele está fazendo aquela investigação, está mais próximo do paciente, e ele passa isso para o psiquiatra, fica mais fácil de tratar, fica mais estruturado, né? Trabalho em conjunto, né? Exatamente. Você tá, questão da psicologia, da psiquiatria, da questão que você falou da atividade física, é tudo um conjunto que vai melhorar Isso. não só tipo, a saúde mental, mas até mesmo a saúde física, né? Porque você Exatamente. aumenta os níveis de dopamina, Isso. tudo, e ajuda a melhorar e sair daquele quadro. A saúde é multifatorial. Sim. E em relação a crianças e adolescentes, o que é que vocês enxergam de maior perigo hoje para eles? Hoje com certeza, o uso excessivo de redes sociais, né? De telas? Exatamente, de A telas. ansiedade aumentando cada vez mais. Exatamente. É uma época difícil, eu acho, eu acredito, de criar crianças, de você ensinar o uso normal de telas, porque hoje em dia você sai para qualquer lugar e sempre tem alguém segurando uma tela. Então, assim, até para você lidar com isso, com a criança e dizer não pode, mas está todo mundo aqui de tela. Exatamente. Então, eu acho que é muito difícil hoje em dia ensinar as crianças qual é o uso saudável de uma tela. O que é que vocês acham? Vocês acham que a tela influencia muito na vida da criança? Com certeza, porque imagine que antes
você como mãe, você como pai, você protegia seu filho fisicamente, né? Na Sim. rua, você impedia que ele fosse para alguns lugares, você acompanhava ele. Só que na tela de um celular, você não tem como controlar ele 24 horas por dia. Existem ferramentas que fazem com que você tenha um controle maior, mas mesmo assim, se a criança for um pouco mais danada ali, ela vai encontrar o jeito de usar coisas que você nem imagina, né? Então, essa facilidade, esse acesso à informação dessas crianças e desses adolescentes que são extremamente suscetíveis a pegar esse conteúdo e colocar na vida delas, ou muitas vezes pegar esse conteúdo e não conseguir fazer uma boa síntese, não conseguir compreender, porque ainda são crianças e adolescentes, né? Sim. Faz com que se torne perigoso, faz com que as coisas que elas consomem se tornem perigosas, né? E até a questão, por exemplo, das crianças que agora cada vez mais estão vivendo em tempos mais rápidos, né? Então, Sim. hoje em dia Eles é muito têm difícil uma criança pegar um vídeo e assistir por 10 minutos. É mais TikTok que ali 1 minuto e acabou. Exatamente. É muito difícil. E sobre as empresas, o que vocês acham que as empresas precisam entender sobre saúde mental para os seus empregados? Eles precisam entender que não existe produtividade sem saúde mental. Não tem produtividade que se sustente se o colaborador não tiver ali uma sua saúde mental equilibrada. Sim. E o que vocês diriam para alguém que está pensando em desistir? Que essa pessoa não está sozinha, né? Que esse momento atual pode parecer bastante insuportável, mas que tem tratamento e que ela procure ajuda porque a vida dela tem sentido e tem valor. Que ela busque ampliar a visão dela, né? Porque a depressão, ela tem uma característica muito cruel, que é fazer com que a pessoa sinta que ela não tem mais opções, né? Ela se sente realmente, como o Ryan falou, não tem prazer em fazer as atividades que tinha antes, não tem ânimo, né? Então, a depressão, ela faz isso, ela tira essa vontade de viver, né? Não à toa, uma das piores doenças que a gente pode combater hoje em dia, né? Então, para essa pessoa buscar ampliar a visão dela, como é que ela vai buscar ampliar a visão dela? Buscar um tratamento, buscar ajuda, mesmo que não seja uma ajuda profissional, conversar com alguém já pode ajudar. Já é um primeiro Já é um passo. primeiro passo. E uma atitude simples que vocês acham que qualquer pessoa pode fazer para ajudar a salvar uma vida? Tipo, se você vê alguém tendo uma crise, o que é que uma pessoa pode fazer para ajudar ali naquele momento? Acho que é ouvir, acolher, ouvir sem julgar. Acho que uma das barreiras principais também é ouvir sem julgar, né? Porque muitas pessoas acham que... Eu escuto muito de famílias, inclusive, né? Que é falta de vontade de melhorar, Falta de Deus. falta de Deus, Porque é uma frescura. frescura, entendeu? É ouvir. É ouvir, como eu falei antes, ouvir com empatia, ouvir sem julgar. Se colocar à disposição, né? Pronto, agora para a gente encerrar esse episódio de uma forma mais leve, a gente vai fazer um bate-bola rapidinho com vocês dois, certo? Então, para começar, Rivotril ou Diazepam? Nenhum sem indicação médica. Chá de camomila. Medicação ou terapia? Às vezes os dois. Trabalhar menos ou dormir mais? Acho que é dormir mais. É dormir mais. Dormir sempre é bom. O café, ele ajuda ou atrapalha a ansiedade? Pode atrapalhar. Redes sociais, vilãs ou aliadas? As duas coisas. Ferramenta. Home office salva ou enlouquece? Acho que depende da organização da pessoa. É possível viver sem WhatsApp? Hoje em dia é bem difícil, mas possível sim. E chá calmante ou um vinho no fim do dia? Chá calmante. Acalmou. De camomila, né? Camomila de preferência. Meditação, funciona ou é modinha? Funciona. Super funciona. Funciona? Funciona e muito. Em casos de crise, respirar fundo ou ligar para um terapeuta? Pode me ligar. E respirar fundo, se possível, ligar para o terapeuta. E se vocês pudessem dar um conselho hoje para uma pessoa que está em uma crise de ansiedade ou em processo de depressão, qual seria? Se tiver em uma crise de ansiedade e ela estiver atrapalhando muito fisicamente, aprenda a respirar com cadência, aprenda a respirar profundo e foque nisso. Já se ela tiver numa crise de depressão, entenda que é um momento que é passageiro e que tem pessoas, com certeza tem pessoas ao redor dela, e se não tiver, existe a rede social, que nesse caso pode ser um herói, né, dele consumir conteúdos que façam com que ele amplie a visão dele para isso, né? Assina embaixo. Assina embaixo tudo que ele falou. É isso mesmo. Então, gente, nós estamos chegando ao final de mais um podcast. Eu queria agradecer a presença da doutora Rayane e do doutor Pedro por terem ficado aqui conosco hoje e compartilhar tanto conhecimento.
Foi uma tarde agradabilíssima e eu quero agradecer também a vocês que ficaram aí. Lembrando sempre que falar salva vidas. Isso. E o Centro de Valorização da Vida atende pelo número 188, que você lá pode encontrar pessoas para te ajudar nesse momento. Até a próxima! Até a próxima, pessoal!